Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tercílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de tabela verdade utilizando operações com os conectivos lógicos. Vamos lá. Questão de número 1. Abaixo está apresentada a tabela verdade, incompleta da proposição composta P ou Q, a condicional R e não Q. Temos aqui essa tabela e vai dizer o seguinte: com base na lógica proposicional, é possível dizer que para completar a última coluna da tabela verdade de forma correta, os valores lógicos que faltam na ordem de cima para baixo são, olha só, as alternativas aqui, todas elas têm valores verdadeiro e falso, ou seja, ele quer esses valorzinhos que eu tenho aqui das linhas 2, 4, 6 e 8 dessa minha tabela verdade com 8 linhas. Observa que eu tenho as proposições P, Q e R. São três proposições simples. Eu tenho um total de 8 linhas, essa minha tabela verdade, e faltam alguns valores para ser preenchido. Observa que eu tenho aqui a negação de Q, a coluna da negação de Q está aqui. Observa que eu tenho o valor dessa minha coluna, que é a operação de P e Q, é referente a esse primeiro parênteses. Tenho essa minha coluna que representa a proposição R e não Q, é referente ao segundo parênteses, e eu tenho aqui o resultado final. Então, tenho que fazer operações desse primeiro parênteses, primeira colunazinha desse meu primeiro parênteses, fazendo a operação condicional com o segundo parênteses. Tenho aqui alguns valores já preenchidos e ele quer, nessa ordem, de cima para baixo, quais são os valores que faltando, né, que estão faltando. Então, para eu preencher o valor dessas linhas que está faltando, eu preciso conhecer as operações dos conectivos lógicos. Vou abrir aqui uma tela para a gente fazer uma revisão. Olha só, eu tenho aqui todos os conectivos, né? Conectivo E, conectivo OU, conectivo se então, o se somente se e o ou. Eu tenho aqui uma proposição, né? A coluna da proposição P, a coluna da proposição Q. Então, eu tenho duas proposições, então minha tabela verdade vai ter 4 linhas. Então, vou fazer operações com essas 4 linhas, né? Com essas 4 possibilidades. Para o conectivo E, observa que eu só tenho como resultado apenas um verdadeiro. As outras 3 são falsas. Ou seja, só será verdadeiro no conectivo E quando as duas proposições, primeira parte e segunda parte, for verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda for verdadeira, o resultado no conectivo E, na minha conjunção, vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai assumir valor lógico falso. Observa que eu tenho falso aqui e falso também nas duas proposições. Toda vez que tiver pelo menos uma proposição aqui, falso, o resultado no conectivo E é falso. O E é aquele conectivo exigente. Então, para ser verdadeiro, ele precisa que a primeira parte seja verdadeiro e que a segunda parte também seja verdadeiro. Ok, conectivo E. Já para o resultado da tabela verdade do conectivo OU, observa que eu tenho 3 possibilidades para dar verdadeiro como resultado. Observa que, para ser verdadeiro, eu preciso pelo menos uma seja verdadeiro. Se for verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se tiver a primeira verdadeira, a segunda verdadeira vai dar resultado verdadeiro. Então, o conectivo OU é aquele conectivo abobalhado. É o conectivo que, se tiver pelo menos uma verdadeira no conjunto de proposições da tabela verdade, vai assumir valor verdadeiro. E será falso quando? No conectivo OU. Quando as duas partes for falsa. Primeira parte falsa, segunda parte falsa, o resultado vai dar falso. Já para condicional, para o conectivo se então, eu tenho 3 possibilidades para dar verdadeiro e eu tenho apenas um resultado para dar falso. Então, para ser falso na condicional, observa que a minha primeira proposição tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa para dar resultado falso. A gente utiliza a regra do vou fazer faxina. Toda vez que vier o V na primeira parte, o F na segunda parte, o resultado da condicional vai ser F. Caso contrário, a gente vai observar que
vai dar resultado verdadeiro. Ou seja, verdadeiro com verdadeiro vai ser verdadeiro. Toda vez que a condicional começar com uma proposição falsa, independente do valor verdadeiro ou falso, o resultado vai ser verdadeiro. Já para a tabela verdade, o resultado da tabela verdade do bicondicional, do se e somente se, observa que ela será verdade quando as duas partes da minha proposição for igual. Se eu tenho aqui verdade com verdade vai dar verdade, é igual, verdade com verdade é igual, e falso com falso vai dar verdade. Resultados iguais, resultado na bicondicional verdadeiro. Quando os resultados forem diferentes, observa V com F ou F com V, o resultado vai dar falso. Já para o resultado da tabela do ou, que é a minha disjunção exclusiva, observa que é o oposto da minha bicondicional. Aquilo que for diferente na bicondicional, o resultado é falso. Só que no ou, aquilo que for diferente, o resultado vai assumir valor verdadeiro. E será falso quando? No ou será falso quando os valores for igual. V com V vai dar F e F com F vai dar F. Então eu tenho aqui um quadrozinho bem completo para a gente verificar quando é que vai ser verdadeiro e quando é que vai ser falso. Para os 5 conectivos. Conectivo E, representado pelo chapeuzinho. Conectivo U, representado por esse símbolozinho, referente como fosse um Vzinho minúsculo. O OU, observa que é um Vzinho com tracinho embaixo. A minha setinha, né, é a minha condicional e a setinha dupla é a minha bicondicional. Então, quando é que vai ser verdadeiro no E, na minha conjunção? Quando as duas forem verdadeiro. Quando P e Q for verdadeiro, o resultado verdadeiro. E será falso quando? Quando pelo menos uma for falso. Já para o OU, pelo menos uma verdadeira, ou P ou Q, ou as duas, né? P e Q, se vier dentro do conjunto da proposição, o resultado pelo menos uma verdadeira, será verdadeiro. E quando é que vai ser falso no meu OU? Quando as duas, P e Q, são falsos. Terá resultado como sendo falso. Já para o ou, observe que P e Q têm valores diferentes para ser verdadeiro. E se P e Q têm valores iguais, o resultado é falso. Para a minha condicional, observe que eu tenho 3 possibilidades. Quando P é verdadeiro e quando Q é verdadeiro. Aí vai dar resultado verdadeiro. E quando P é falso, independentemente lá do valor, se vai ser verdadeiro ou falso para Q, o resultado sempre será verdadeiro. Se a minha proposição P começar aqui como sendo falso, o resultado já vai ser verdadeiro. E para o condicional, só assumo valor falso quando vier naquela ideia, vou fazer faxina. Primeira verdadeiro, segunda como sendo falso. Já para a bicondicional, observa que para ser verdadeira tem que ter P e Q valores iguais. V com V vai ser V. E F com F vai dar V. E para ser falso, quando é que vai ser falso na minha bicondicional? Quando os valores estiverem diferentes, né? Quando P e Q tiver valor diferente, V e F ou F e V, o resultado vai ser falso. Então, com essa breve revisão, seremos capazes de resolver essas questões nesse vídeo, certo? Voltando aqui para a questão de número 1. Questão número 1, fazendo aqui as operações. Observa que o valor aqui dessa minha operação com ou, todos eles estão corretos dessa minha coluna. Observa que ele fez a operação, né, desse parente. P ou Q? P ou Q? Observa lá a coluna P ou Q. Aquilo que tiver pelo menos uma verdadeira, vai dar resultado verdadeiro. Observa que aqui as duas são verdadeiras, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro, aqui eu tenho verdadeiro e aqui eu tenho verdadeiro. Então, esses valores aqui da operação P ou Q, todos eles é verdadeiro. E será F quando? Quando as duas for falso. Falso, 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 deu resultado falso. Então, esse valor aqui desse parênteses nessa minha coluna está correto, está perfeito. Já para a operação com I, que é esse meu parênteses, R, I, não Q. Observe que ele pegou da minha coluna R e fez a operação com a coluna não Q. Observa que só será verdade aqui com o conectivo E, quando as duas for verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, deu verdadeiro. E tem essa outra linha também, verdadeiro com verdadeiro, deu verdadeiro.
Observa que aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, por isso que deu falso. Aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso, aqui eu tenho falso e aqui eu tenho falso. Todas elas que tiver pelo menos um falso, o resultado do conectivo E vai ser falso. Agora eu quero fazer a operação desse resultado, que é essa minha coluna, com essa meu parênteses, né? Com essa minha coluna. Observe que ele fez operando com o conectivo condicional. Aqui eu tenho ó, o condicional de V com F, vou fazer faxina, tá correto? Observe que eu tenho aqui também ó, V e F, primeira verdadeira, segunda falso. Então o resultado aqui vai ser o que? Vai ser falso. Vou fazer faxina. Então esse primeiro aqui, falso. Aqui eu tenho um verdadeiro com verdadeiro, então vai ser verdadeiro, tá correto. Aqui também, ó, verdadeiro com falso. Vou fazer faxina. Esse resultado aqui também vai ser falso. Ok. Observa, vou fazer faxina nessa outra. Essa outra aqui também, vou fazer faxina. Aqui também é F. E esse resultado aqui, começando com F, ó, só pode dar verdadeiro. F com V deu V e F com F vai dar V. Observa, ele disse que era para encontrar o valor do que está faltando de cima para baixo. Então tem um F, tem um F, tem um F, tem um V. Tá aqui, ó. F, 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 V. Resposta correta, letra D. Marco letra D como correta. Questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte. Abaixo está apresentada a tabela verdade incompleta da proposição. Então essa minha proposição, onde eu tenho um tio, tenho aqui dentro de parênteses, o a setinha não B. Esse parentezinho é para representar essa operação com um condicional. E esse tio que está vindo antes do parênteses e aqui dentro também é a negação. Então, em lógica proposicional e análise da tabela verdade, as questões para fazer referência à negação de uma proposição é referenciada pelo tio ou pela uma cantoneira. Certo, então o que é que eu tenho que fazer? Vou fazer a operação de A condicional com não B e o resultado que eu encontrar aqui vou fazer a negação. Fazer a negação é trocar o valor lógico. Se esse valor desse meu parente, o valor dele, né, em cada linha dessa minha tabela verdade, se o primeiro valor der verdadeiro, quando eu faço a negação fica falso. Se o próximo valor der falso, o resultado da negação do falso vai ser verdadeiro. Então vou só modificar ou mudar aí o valor lógico encontrado dessa minha operação. Então observa que eu tenho aqui o valor de A, operando condicional com não B. Então a coluna de A eu tenho aqui e tenho uma coluna de B, mas não tenho uma coluna de não B. Então vou criar aqui uma coluna com resultados de não B. Então vou fazer aqui o resultado dessa minha coluna para fazer a operação condicional com não B, o valor de A com não B. Então criando aqui os valores da minha tabela verdade e vou criar aqui uma coluna para representar a coluna não B. A coluna não B, como é que será representada? Observa que eu vou pegar o valor de B, tudo aquilo que tiver na coluna B, o que é verdadeiro, quando eu faço a negação, ela passa a ser falso. Aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. E aquilo que é falso passa a ser verdadeiro. Ou seja, todos os valores da coluna B vieram para não B com valores trocados. Agora o que é que se tem que fazer? Observa que eu tenho um dentro de parênteses para fazer essa operação. Então eu vou fazer aqui ó, o valor de A fazendo a operação com a coluna de não B. Pronto. Vou pegar de A, observa que eu quero pegar a coluna de A e fazer o meu condicional com não B. Fazer aqui o condicional com não B. Ó. A operação que eu estou fazendo é meu condicional. Então, para eu fazer de A até não B, eu vou verificar aqueles resultados que tem. Ó. Vou fazer faxina, que é a possibilidade de ser falso. Observa, de A para não B, tem um V e tem um F. Então, V e F é aquela ideia de vou fazer faxina. Então, esse aqui vai ser F. Aqui é V com V, na condicional vai ser V. Observa que as duas na coluna de A é F. Não tem como dar F, só pode ser V. Tá aqui.
esse valor aqui é a operação de A condicional com não B. Só que ele quer a negação, ó, a negação desse valor. Então, a negação desse valor é só trocar cada valor desse aqui. Eu tenho aqui o valor de f, então a negação de f, ó, vai ser verdadeiro. A negação de verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro vai ser falso, falso e falso. Troquei todos os valores referente à tabela dentro dessa minha, desse meu parênteses. Então agora é só olhar a alternativa onde tem lá V, F, F e F. V, F, 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 alternativa correta, letra C. Questãozinha de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte: a tabela verdade abaixo apresenta o resultado final de uma proposição composta A. Está aqui o resultado da minha tabela, né? Eu tenho a proposição P, tenho a proposição Q e tenho esse valorzinho de A, que é V, F, F e F. A alternativa que apresenta uma fórmula que é adequada para a sentença composta A é. Observe que eu tenho todas elas aqui, a operação com o bicondicional. Então, para eu encontrar o valor lógico desse resultado, representando aqui essa proposição A, que é uma proposição composta, tenho que analisar alternativa por alternativa para chegar ao resultado final e verificar qual dessas proposições compostas vai ter aqui o resultado V, F, F e F. Então, observa que em algumas alternativas tem operações com não P e tem operações com não Q. Então, vou precisar dessas duas colunas para fazer a operação com o bicondicional. Então, vou criar aqui, ó, vou logo criar. Como eu vou analisar alternativa por alternativa, já vou criar aqui uma tabela verdade bem longa aqui para fazer a análise de todas as alternativas para verificar qual vai dar esse resultado, que é do valor de A, da proposição A. Então, montando aqui a tabela verdade, tenho essa linha, tenho essa outra linha, tenho essa outra linha, apertada, mas dá para fazer. Tenho essa outra linha. Então, nessa primeira coluna, eu vou fazer aqui representando a proposição não P. Tá aqui, ó, não P. Aqui nessa outra coluna, eu vou representar a operação como sendo a não Q. Pronto, coloquei. E agora, nas próximas colunas, eu já posso colocar. Vou fazer aqui uma diferenciação. Vou mudar até de cor. Vou colocar da cor vermelha. Então, vou colocar aqui como sendo a alternativa letra A, onde eu vou fazer a operação de P condicional, bicondicional, né? É a setinha dupla, bicondicional com Q. Apertadozinho aqui. Mas isso aqui é representando a letra A. Coloquei aqui a letra A. Ficou aqui meio bagunçado, mas dá para compreender que isso aqui é o conectivo bicondicional, proposição P e proposição Q. Já para a letra B, colocando aqui a letra B, observa agora que é a negação de P, colocando aqui a negação de P, a bicondicional, colocando aqui a bicondicional, apertado, com a proposição Q. Aqui será o resultado de B. Resultado de C, alternativa aqui, letra C. Observa que eu vou ter lá o P, proposição P, vou ter o bicondicional, conectivo bicondicional, operando com não Q. Ok. Aqui é a letra C, resultado da letra C. Já para a letra D, ó, colocando aqui, dividindo para colocar a letra D e também a letra E. Aqui vai ser a letra D e aqui vai ser a letra E. A letra D, observa que eu vou pegar esse parênteses, o resultado desse parênteses, que é a operação P bicondicional com não Q, que é o parênteses referente à alternativa letra C, e vou fazer uma operação com o valor de Q. Observe que esse parênteses é referente aqui à alternativa letra C. Eu vou colocar aqui só a letra C, para representar que é o mesmo resultado. Vou pegar esse resultado e fazer a operação com o valor I com a proposição Q. E esse resultadozinho desse parênteses, ó, observa que fizemos ele na letra A. Temos aqui a proposição bicondicional, vou até colocar só o parênteses, porque o resultado desse parênteses, eu vou tirar ele ó, da alternativa letra A. Vou tirar aqui da alternativa letra A e vou fazer a operação com o P. Pronto.
tenho aqui todas as alternativas para fazer análise. Fazendo aqui análise, ó, sabemos que o valor da coluna não P é só trocar o valor lógico. O que é verdade passa a ser falso, aqui é falso, aqui é falso, e aqui é verdade, e aqui é verdade. Ó. Verdade, tem aqui falso, as duas primeiras vai ser falso, as duas últimas vai ser verdade. Para não que, observa que eu vou ter o seguinte, aquilo que é verdade passa a ser falso, aquilo que é falso passa a ser verdade, o que é verdade passa a ser falso, e o que é falso passa a ser verdade. Agora na alternativa letra A, eu quero lá fazer a operação P, tá aqui é P, bicondicional com Q. A gente viu que para ser verdade na bicondicional, eu tenho que ter proposições iguais. Então vai ser iguais, verdadeiro com verdadeiro, vai ser verdadeiro, falso com falso vai dar verdadeiro. As outras duas são diferentes, ó, vai dar falso. Ele quer esse resultado. Observa lá que o resultado é diferente. Eu quero encontrar um resultado que seja verdadeiro e as três últimas, falso. Aqui deu verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então não pode ser letra A. Analisando letra B. Letra B, eu vou pegar a coluna de não P, tá aqui a coluna de não P, e vou fazer ó, a operação com quem? Com Q. Tá aqui, ó, a operação com a coluna não P, a operação com não Q. Eu boto essa setazinha aqui para representar as duas colunas que eu vou operar. Então, operando aqui, ó, o valor de não P com bicondicional com Q. Observa que só será verdade aquilo que tiver proposições iguais. Essa aqui é falso com falso, realmente vai dar verdade. E essa outra aqui, ó, o valor dela, verdade com verdade. Verdade com verdade vai dar verdade. Aqui é diferente. Eu tenho um valor F e tenho um valor V. Então vai ser F. Esse valorzinho aqui também, ó, verdade e falso. Diferente vai dar F. Observa o valor final dessa minha proposição. O valor dela não bate aquilo que está escrito aqui na coluna de A. Eu quero encontrar V, F, F, F. Encontrei F, V, V, F. Ok. Agora eu vou fazer a operação referente à proposição P, a bicondicional com não Q. Fazendo essa operação, estou pegando agora lá de P, vou pegar aqui ó, de P, trazendo aqui essa coluna até o valor da proposição não Q. Tá aqui, ó. Quero fazer a operação com essas duas colunas para não confundir. Então vou verificar o que tem igual, ó. Aquilo que for igual é que é verdadeiro. Observa que eu tenho o valor aqui, ó, V com V, e eu tenho F com F. Quando é igual, os valores são verdadeiros. Quando é diferente, observa que eu tenho um V com F e tenho um F, eu tenho um V com F. Então esse resultado é diferente, então isso aqui vai ser falso. Observe que ainda não deu a coluna de A. A coluna de A começa com verdadeiro e aqui deu falso. Agora aqui, ó, eu disse que ia pegar o valor do parênteses da coluna C. É esse resultadozinho aqui, que eu vou operar o valor de P bicondicional com Q, tá aqui P bicondicional com não Q, e agora eu vou fazer a junção com a coluna de Q. Então vou pegar esse valor aqui dessa minha coluna, ó, vou até escrever aqui por cima, pegar o valor dessa minha coluna e fazer a operação com a minha coluna de Q. Vou verificar aquilo que é verdade, aquilo que é igual e aquilo que é diferente. Então verificando ó, o que é igual, vou ter esse valorzinho aqui verdadeiro com esse valor verdadeiro. Então se é igual é verdadeiro. Vou observar agora que eu tenho o valor nesse meu valor aqui, F com F também é verdadeiro, ó, porque são iguais. Esse valor aqui, V com F é diferente, e esse valorzinho aqui, V com F é diferente. Então vai ficar F, F e V, os resultados. Agora para a alternativa letra E, eu disse que ia pegar o parênteses da alternativa letra A. Então tá aqui a coluna letra A e vou operar com o P, é IP. Observa aqui, que eu quero pegar, né? Só voltando aqui, pessoal. Só voltando aqui, que aqui não é bicondicional. Só corrigindo, ó. Eu fiz como se fosse bicondicional. Então, não é bicondicional. Então, é o I. Então, eu quero o valor desse parênteses aqui, que é a coluna de C, com a operação IQ. Então, é o valor do
do I. Então eu tenho que colocar agora o I, ó. Não é o bicondicional. Eu fiz como sendo o bicondicional. Não é bicondicional. Só corrigindo aqui, eu vou operar agora o valor do parênteses, que é o valor da coluna C, esse resultado, e que. Então o I, para ser verdadeiro, eu tenho que ter valores verdadeiros, tanto no primeiro como no segundo, ó. Esse daqui é verdadeiro e esse aqui é verdadeiro. Então o I só será verdadeiro quando as duas partes for verdadeiro. Aqui o valor de Q é verdadeiro e o valor aqui, ó, da coluna C também é verdadeiro. Então vou ter o resultado verdadeiro. Observa agora que eu tenho um falso com falso. No I será falso. O resultado é falso. Observa que eu tenho um verdadeiro e tenho um falso. Tenho um verdadeiro e tenho um falso. Então toda vez que tiver apenas um falso, pelo menos um falso, o resultado no conectivo I será falso. Agora corrigir, ficou correto aqui F, F, V e F. Pronto, agora eu vou fazer o valor do parênteses de A, a coluna de A, tá aqui ó, a coluna da alternativa letra A, com a operação I e P, né? Pego aqui o I e vou até a coluna de P, ó. Vou fazer aqui a operação com esse parênteses aqui do A, que é a bicondicional de P com Q, bicondicional de P com Q e P. Pegando agora, lembrando que conectivo E só será verdade quando as duas partes forem igual. A primeira parte aqui for verdadeiro e o valor de P aqui ser verdadeiro. Então só será verdade quando as duas forem verdadeiro, certo? Olhando aqui, ó, de P para a coluna de A. Aqui é verdade, aqui é verdade. Então, se as duas partes é verdadeira, resultado verdadeiro. Observa que agora eu tenho um falso aqui, tenho um falso aqui. E eu tenho um falso também aqui em P, ó, na primeira parte. Então, se eu tenho um falso, tenho um falso, tenho um falso, resultado aqui, ó, é falso, operando com o conectivo E. Observa o seguinte, resultado final, na letra E, V, F, F, F. É o que pedi aqui para a proposição composta A, V, F, F, F. Então, resposta correta, letra E. Mais uma questão, questão número 4, que diz o seguinte. Considere as proposições simples A e B verdadeiras. Então, ele já pediu para considerar, né, o valor de A e B verdadeira. E o valor de C falso. Então, vou representar aqui, ó, colocando aqui em cima mesmo. O valor de A, ele disse lá que é para considerar como sendo verdadeira. O valor de B, ele disse que é para considerar como sendo verdadeira. E o valor de C, ele disse lá para considerar como sendo falsa. Represente o conectivo da conjunção por o valorzinho aqui do chapéu e da negação esse Lzinho, né, que é a minha cantoneira. Então, representando também a negação de uma proposição. Aí pergunta o seguinte, a alternativa que representa a fórmula de uma proposição composta falsa é. Ou seja, então temos que fazer a operação com o conectivo E, com essas proposições, e aquela que der o resultado falso é a alternativa correta. Então, observe o seguinte, ele deu o valor de A, de B e de C. E eu estou verificando que em algumas alternativas, aqui na letra A, tem a negação de C. Tem na letra E também a negação de A. Então, vou precisar fazer a negação de C e a negação de A, e depois é só substituir. Observa que para eu fazer a negação de A, da proposição A, é só trocar o valor lógico. Se A é verdadeiro, a negação de A vai ser o quê? Falso. Para o valor de C, que eu vou precisar aqui, na negação de C, se a negação de C é falso, a negação de C, ó, se C é falso, né, a negação de C vai ser verdadeiro. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Relacionado a B, se pedisse, a negação de B seria falso. B é verdadeiro, a negação de B vai ser falso. Mas não pediu aqui nas alternativas, vou precisar só da negação de A e da negação de C. Fazendo aqui, ó, a alternativa pro alternativa. Então, aqui na letra A, trazendo aqui para a letra A, temos aqui a letra A. Observe o seguinte, na letra A, já vou colocar o resultado direto. O valor de A é verdadeiro, está aqui, verdadeiro, tem um conectivo E, B também é verdadeiro, tem um outro conectivo E e tem a negação de C. A negação de C é verdadeiro. Ó. A gente viu que dentro do conectivo E, quando tiver todas as partes verdadeiras, isso aqui vai ser o quê? Verdadeiro. Só será falso
quando pelo menos uma dessas proposições for falso. Então, todas elas é verdadeiro, resultado verdadeiro. Já para a alternativa letra B, observa que eu tenho uma negação, ou seja, eu tenho que fazer a operação que está dentro de parênteses, encontrar o resultado e depois só modificar aqui o valor lógico. Então, temos lá, valor de A é verdadeiro, tem um conectivo E, tem um valor de B ó, verdadeiro, tá aqui o valor de B verdadeiro, tem um conectivo E, e o valor de C é F, tá aqui. Toda vez que eu tiver o conectivo E, pelo menos uma parte falso, esse resultado aqui ó, já me traz resultado como sendo falso. Só que o valor dentro de parênteses é falso, mas eu quero a negação do falso. Negação do falso vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Então, negação de falso, verdadeiro. Então, resposta também verdadeira. Analisando agora a próxima, colocando aqui a letra C, trazendo para cá a letra C. Na letra C diz o seguinte, tem lá o valor de A é verdadeiro. Tem aqui o conectivo E, B, verdadeiro. O valor do conectivo é e a negação de C, ó, verdadeiro. Observe que todos verdadeiro. Está todos verdadeiro, conectivo E, resultado verdadeiro. Para D, alternativa letra D. Observa que eu tenho lá o valor de A é verdadeiro, tá aqui o valor de A é verdadeiro. Tem um conectivo E e agora eu tenho a negação desse parênteses, ó. Vou ter aqui a negação do parênteses. Então, fazendo aqui a negação do parênteses. Tem um valor de B, o valor de B é verdadeiro, conectivo E, o valor de C é falso. Observa que dentro desse parênteses eu tenho o conectivo ó, E com uma parte falso. Então, quando eu tenho um conectivo E e uma parte falsa, o resultado é falso. Só que eu quero o valor da negação do falso. Ó. A negação do falso, esse resultado vai dar verdadeiro. Quando eu tenho lá a primeira parte verdadeira, conectivo E, e o resultado aqui ó, desse parênteses é verdadeiro, o resultado final aqui vai dar verdadeiro. Fazendo a última, a letra E. Fazendo aqui a letra E, para verificar se vai dar F, vai dar falso. Então, na letra E, observa lá que eu tenho a negação do A. Negação do A, vou precisar que é falso. Tá aqui, ó, é falso. Tem um conectivo E, o B é verdadeiro, ó, conectivo E, B é verdadeiro. Tem um conectivo E, novamente, e tem a proposição C, que é falso. Já sabemos que o conectivo E não admite falsidade, é um conectivo exigente para dar verdadeiro. Então, esse resultado aqui, ó, a operação com o conectivo E vai dar F. E a alternativa queria o quê? Uma proposição composta que desse falsa. Resposta correta, letra E. Questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte. Assinala a alternativa que representa a avaliação correta da proposição P na seguinte tabela verdade. Observe que é idêntica a uma questão anterior que resolvemos. Tem aqui a proposição P, onde tem o resultado lá, valor F, tem o valor V, F e F. E ele pede para analisar aqui qual é essa minha proposição P, né? Proposição composta. Utilizando a negação do condicional, a gente acha o valor lógico dessa proposição sem precisar de fazer a tabela. Por quê? Porque eu verifico ó, que esse resultado da tabela da coluna P, da proposição P, ele tem um valor de FV, FV. É a negação da condicional. A minha condicional é V, F, V, V. Se você observar, está com valores lógicos trocados. Então, é como se tivesse pegado a proposição condicional, fizesse a negação e desse o resultado. E sabemos, lá dentro das regras de negação, que para negar o condicional, eu utilizo a regra do mané. Utilizo aqui a regra do mané. Como é que fica a regra do mané? Vou manter a primeira parte, é uma proposição, vamos imaginar que seria ali uma proposição A condicional com B. As proposições que ele deu aí na questão, na tabela verdade, é A e B. Então, eu estou imaginando que a proposição A e B é uma proposição condicional.
e eu quero encontrar a negação dessa condicional. Então, para eu fazer a negação do condicional, eu substituo o conectivo se então, a minha condicional, pelo conectivo e faço a troca das proposições. Ó. Eu vou manter aqui a primeira parte, mantenho aqui a primeira parte, então a proposição ela vem como sendo a proposição A e faço a negação da segunda parte, a negação de B. Então, tenho aqui a negação de B. Então, esse valorzinho aqui da minha proposição, da negação da condicional, seria a resposta correta. Eu ia verificar dentro das alternativas aquela que daria correta. Observe o seguinte, que eu tenho lá o valor de A e não B. Resposta correta aqui, ó, letra C. Mas vamos fazer ela por análise da tabela verdade para chegar a esses valorzinhos aqui das 4 linhas da minha tabela verdade. Ok. O que é que eu tenho que fazer? Então, vou fazer aqui o prolongamento dessas minhas linhas e vou fazer análise como fizemos na questão anterior, em uma questão anterior. Vou ter que analisar alternativa por alternativa e verificar qual dessas alternativas tem o resultado que se pede aí da proposição P. E a gente viu pela negação, a gente encontrou o valor da letra C. Então, trazendo para cá. Primeira coisa que eu tenho que observar nesse estilo de questão. Observe que nas alternativas, na B e na letra A e na letra B, eu tenho a negação ó, das colunas. Aqui eu tenho só a coluna A e a coluna B. Então, vou precisar fazer a operação com a negação de A. Então, fazendo aqui ó, a negação de A, trazendo para cá a negação de A, trazendo para cá também a negação de B. Vou precisar fazer aqui a operação com essa coluna, negação de B. Aqui eu vou fazer ó, a operação com a letra A, que é A ou não B. Então, trazendo para cá, já trago o valor da letra A. Trazer aqui ó, para a letra A, vai ser, só corrigindo aqui esse A. Então, o A, a alternativa letra A, é A ou não B. Então, coloco aqui ó, A ou não B. Fazendo aqui a negação de B. Ok, aqui para a letra B. Para a letra B, temos o seguinte, o valor de a negação de A ou B. Pronto, tenho esses valores aqui dentro dessa minha alternativa. Já para a letra C, trazendo aqui para a letra C. Letra C. A letra C tem lá o valor de A e não B. A e não B. A letra D, trazendo para cá a letra D. Aqui será a letra D e aqui será a letra E. A letra D tem a negação de A, ficando aqui apertadinho, negação de A e B. Fazer todas as alternativas. E por fim eu tenho a negação do valor de A e B. Valor de A e B. Ok. Pronto. Agora vamos analisar alternativa por alternativa para saber qual vai dar a correta. Então, primeira coisa, eu tenho que fazer a negação da coluna de A. Então, eu pego todos os valores que eu tenho aqui da coluna A, fazendo a negação. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Na coluna de não B, o que era B, ó, a coluna B, ele vai se transformar na coluna não B. O que é verdadeiro passa a ser falso. O que é falso passa a ser verdadeiro. Tá aqui, falso, verdadeiro. Pronto. Agora eu quero operar, fazer a coluna de A ou não B. A ou não B. Observe o seguinte, que eu vou pegar o valor de A, tá aqui a coluna de A, e agora eu vou fazer a operação com o não B. Essas duas colunas. Observe que o conectivo é o OU. Conectivo OU, eu observo que se tiver pelo menos uma verdade, o resultado final é verdade. Já vejo aqui ó, pela coluna não B, eu tenho essa aqui é verdade, e eu tenho essa outra aqui também que é verdade. Vou analisar lá na coluna A. A, eu tenho essas duas que é verdadeiro. Já coloquei esse resultado aqui como sendo verdadeiro. Essa primeira aqui é verdadeiro. A coluna da operação OU só será falso quando as duas é falso. Ó. Essa daqui é falso e essa aqui é falso. Então, o resultado aqui vai ser falso. Ok. Agora, para
alternativa letra B. Observa que eu quero encontrar esse resultado, ó, F, V, F, F. Encontrei aqui V, V, F, V. Então, a letra A está errada, né? Estou procurando a coluna aqui referente à proposição P. Aqui, ó, eu quero agora a coluna de não A ou B. Então, vou pegar lá a negação de A, tá aqui a negação de A, e vou fazer com a operação B, né? Coluna com a operação B, tá aqui. Essas duas colunas. Ok. Se é o ou, vou observar do mesmo jeito, ó. Verifico que essas duas aqui eu tenho verdadeira, essa daqui é verdadeira, e vou lá para B. Observe que B só tem essa primeira parte verdadeira, aqui verdadeira. Isso aqui é falso, e esse daqui, ó, também é falso, onde eu estou analisando, né? Falso e falso. O valor das duas primeiras aqui é falso, com a negação de A. Então, se eu tenho um falso com falso, esse resultado vai dar falso. Tem um verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Esse é o resultado da tabela referente à operação da proposição composta na letra B. Eu quero encontrar F, V, F, F. Vamos ver agora se realmente bate com a letra C. A operação A e B. Observa que eu fiz o valor de A e não B, né? A e não B. Eu fiz essa mesma operação com o valor OU, né? O conectivo OU. Agora eu vou fazer com o conectivo E. Se você observar, eu já fiz aqui, ó, o valor de A, coluna A, tá aqui, ó, coluna A até não B. Tá até riscadozinho aqui, ó. Quero fazer a operação agora com o conectivo E. Então vou pegar do A, coluna A, até o não B. Aquilo que tiver falso, ó, aquilo que tiver falso, o resultado vai ser falso. Observa aqui que não B tem falso, então isso aqui vai dar falso. O valor aqui, ó, a terceira linha vai dar falso. E vou observar agora na coluna de A. Observa que aqui é verdadeiro, tem um verdadeiro em A e tem um verdadeiro em não B. Então o resultado aqui é verdadeiro. E aqui em A é falso. Se A é falso, mesmo sendo verdadeiro aqui, o resultado vai ser falso. E era o que a questão pedia, o resultado de P. O resultado de P, ó, F, V, F, F. F, V, F, F. Fazendo as outras duas alternativas, temos o seguinte, o valor aqui da coluna não A e não B. Tenho aqui o valor de não A, coluna não A e não B. Observe o seguinte, conectivo E não admite falsidade. Ó. Esses dois aqui é falso, já coloco lá falso e falso. Vou analisar as outras duas. Olhando aqui, ó, esse valor aqui é V, esse aqui é V. Conectivo E, V com V dá V. E aqui eu tenho um F. Se eu tenho um F, o resultado aqui vai ser falso. Conectivo E, ó, as colunas agora é A e B. É a minha operação com o conectivo E. Normal. Conectivo E só será verdade quando as duas for verdade. Tem aqui verdade, falso e falso. A gente sabe aqui que tiver uma parte falso, outra parte falso, falso vai dar resultado falso. Só que ele quer a negação, ó. Ele quer a negação do valor desse parênteses. Então é só alterar aí o valor lógico de cada proposição. Aquilo que é verdadeiro passa a ser falso, o que é falso passa a ser verdadeiro. Então na letra E fica desse jeito, né? F, V, V, V. Então a única alternativa correta realmente é a letra C. Questão de número 6. Questão de número 6 diz o seguinte. Se A, B e C são proposições simples verdadeiras, então a questão já nos trouxe aqui que as três proposições são verdadeiras, então o valor lógico dessa minha proposição composta. Então tenho que fazer a operação substituindo os valores que o comando da questão nos trouxe. Disse lá que o valor de A, de B e de C, todos três assumem, todas as três, né? Proposições aí assumem valores verdadeiros. Verdadeiro, verdadeiro. Aí eu vou observar na minha proposição composta. Eu tenho a negação de A e tenho a negação de B. Vou precisar das duas. Ó. Então a negação de A vai ficar falso. Aquilo que é verdadeiro em A, quando eu faço a sua negação, fica falso. E a negação de B, que eu vou precisar, negação de B. A negação de B, aquilo que é verdadeiro em B, a sua negação vai ser falso. Não preciso fazer C, porque não tem aqui. O valor de C é só o valor verdadeiro. Agora é fazer essa operação, para saber se é verdadeiro, se é falso.
Aqui, já para os valores lógicos das operações de proposição composta, a gente sabe que só pode assumir dois valores, ou será verdadeiro ou será falso. Mas vamos analisar. Temos aqui o primeiro parênteses, substituindo aqui o primeiro parênteses, temos o valor de não há é F, está aqui. Tem o conectivo E, a proposição C é verdadeiro. Tem o conectivo condicional, a minha setinha. Tem o parênteses, não B é F, está aqui, não B é F. Tem o conectivo OU e o valor da proposição C, que é verdadeiro. Pronto, tenho que fazer operações primeiro, que está dentro de parênteses, para depois fazer a condicional. Eu observo o seguinte, o valor aqui do conectivo E, com essa operação, né, é F e V, a gente sabe que o valor lógico vai ser o quê? F. O valor lógico aqui é F porque o conectivo E só será verdade quando as duas partes for verdadeira. Tem um conectivo condicional e agora tem um OU. O OU, quando eu tenho pelo menos uma verdadeira, todo o resultado dessa minha proposição vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Agora eu tenho a minha condicional. Observe que não está naquele formato, né? Vou fazer faxina. Então, se começou com F, sempre a condicional que começa com F vai dar o resultado o quê? Verdadeiro. Então, o resultado dessa minha proposição composta, resultado verdadeiro. Resposta correta é a letra D. Questão de número 7. Questão número 7 vai dizer o seguinte. O valor lógico da proposição. Ele disse aqui que a proposição P, a fauna não tem problema, é falso. Tá certo. Então, o valor de P, ó, eu posso até colocar aqui. O valor dessa minha proposição P tem resultado como sendo falso. E o valor lógico da proposição Q, que ele disse lá que foram plantadas mudas, é verdade. Então, o valor de Q é verdade. Q, verdade. Então, a alternativa que apresenta proposição composta, que tem valor lógico verdadeiro, é. Então, tenho aí a análise da tabela verdade, colocando aqui informações da língua portuguesa. Então, tenho que analisar a primeira parte, segunda parte e fazer a operação com os conectivos. Tenho aqui, ó, na letra A é o conectivo E, na letra B o conectivo é o OU, na letra C, observa lá que eu tenho um se, então. Na letra D tem um se somente se, que é o meu bicondicional. Na letra E eu tenho um conectivo E. Tenho que analisar as duas partes. Então, vou verificar aqui, ó, colocando aqui os conectivos. Tem um conectivo aqui E, tem um conectivo OU, que tem um conectivo se então, na letra C, é minha setinha. Na letra D é o conectivo bicondicional, as duas setinhas, né, setinha dupla. E na letra E tenho esse conectivo E. Ok. Vou analisar a primeira parte e segunda parte e verificar aquilo que vai dar verdadeiro. Observa que na letra A, B, C, D e E, está tudo falando da fauna. A fauna não tem problema. A fauna não tem problema. A fauna não tem problema. Todas elas, a fauna não tem problema. A fauna não tem problema, está aqui. O valor dela, a gente sabe que é a proposição P, assume o valor lógico F. Então, todas as alternativas aqui, a primeira parte vai ser valor lógico F. Ok. Encontrando agora a segunda parte. Foram plantadas 50 mudas. Ó. Foram plantadas 50 mudas. Isso aqui é verdade. Não foram plantadas. Tá aqui a negação. Não foram plantadas. Foram plantadas é verdade. E não foram plantadas. Vai ser o quê? Vai ser F. Só alterar aí. É a negação, né? Aquilo que é verdadeiro, com sua negação, passa a ser falso. Foram plantadas, a gente sabe que é verdadeiro. Aqui foram plantadas é verdadeiro. E aqui na letra E, observe que eu tenho a negação também. Não foram plantadas, vai ser F. Agora eu quero o resultado dessas minhas operações, para saber aquela que vai dar verdadeira. Observa lá com I, só tem uma falsa, o resultado é falso. As duas com o conectivo OU. O conectivo OU só será verdade quando eu tiver pelo menos uma verdade. Tem umas duas falsas, isso aqui vai ser falso. Na condicional, observa lá que eu tenho começando com F. Se a minha condicional começa com F, ó, o resultado vai ser verdadeiro. Tem um F, condicional, V. Só será falso, vou fazer faxina. Primeira verdadeira, segunda falsa. Então, o resultado dessa minha questão, resposta correta, letra C. Queria verdadeira, encontrei aqui a verdadeira. Na bicondicional, só assumo o valor verdadeiro quando as duas for igual.
F com F ou V com V. Está diferente, o resultado é falso. No I, tem um F. Só será verdade quando as duas for verdadeira. Tem um falso aqui, resultado falso. Então, a única resposta correta é a letra C. Questão de número 8. Considere que o valor lógico da sentença A é verdade. Então, a gente já deu aqui o valor de A. Se o valor de A é verdade, o valor de B é a falsidade e o valor lógico de C é a verdade. Trazendo para cá, representando, né? Eu vou colocar aqui, o valor de A, ele disse lá que é verdade, o valor de B, ele disse lá que é falso e o valor de C disse que é verdade. Vou só verificar se tem a negação dessas proposições, ó. Eu tenho aqui apenas a negação de B. Então, faço aqui a negação de B. Negação de B, eu vou precisar para o item 3, ó, negação de B. Se B é falso, não B vai ser o quê? Vai ser verdade. Agora eu tenho que analisar, porque ele pede lá, são respectivamente iguais. Quero analisar aquilo que vai dar verdadeiro e aquilo que vai dar falso nesses três itens. Então, fazendo aqui o item 1, trazendo aqui o item 1. Temos aqui esse parênteses, tem um valor de A, verdadeiro. Condicional, setinha. Valor de B é falso. Tá aqui, e eu coloco o conectivo OU e o valor de C, que é verdadeiro. Faço primeiro o que está dentro de parênteses, ó. Tenho aqui esse parênteses, vou fazer faxina, né, que é o resultado da minha condicional, a única possibilidade, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falso, por isso vai dar falso. E eu tenho aqui o conectivo OU. Conectivo OU, quando apenas uma parte é verdadeira, o resultado dessa minha operação vai dar o quê? Verdadeiro. Então, já tenho aqui o item 1 como sendo verdadeiro. Já para o item 2, trazendo aqui para o item 2. O item 2 diz o seguinte. Tem lá, o A é verdadeiro, tem um conectivo E, conectivo B é falso, e tem agora o bicondicional. Tem lá, conectivo bicondicional, setinha dupla. Valor de C, verdadeiro. Tá aqui o valor de C, verdadeiro. Tenho que fazer essa operação, ó, primeiro que está dentro de parênteses. Vou verificar que o conectivo E, ele será verdade quando as duas partes for verdadeira. Tenho aqui uma parte falsa. Se eu tenho uma parte falsa, o resultado é falso. Tenho aqui a operação bicondicional, primeira parte falso e a segunda parte verdadeira. Observe que os resultados são diferentes. Resultados diferentes, assume valor F. Já o item 3, trazendo aqui para fazer o item 3. Então, o item 3 vai dizer o seguinte, tenho lá agora o valor de A, o valor de A assume o valor verdadeiro, tem o conectivo OU, conectivo agora não B, ó, verdadeiro, tem aqui verdadeiro, condicional com C, fazendo aqui apertado, condicional com C. Senão vou colocar aqui em cima que eu tenho mais espaço, ó, colocar aqui mais em cima. Então, trazendo para cá para fazer o 3, tenho mais espaço aqui. Vou fazer aqui o 3, item 3. Tem o valor de A, que é verdadeiro. O valor de A é verdadeiro. O conectivo é o OU, não B, ó. Não B é verdadeiro. Verdadeiro. E agora eu quero fazer a condicional com C. C é verdadeiro. Observa que eu vou ter essa operaçãozinha aqui com o OU. Isso aqui vai ser verdadeiro. E eu quero operar condicional com o valor V. Observa que o valor lógico da minha condicional, quando eu tenho lá a primeira parte verdadeira e a segunda parte verdadeira, esse resultado vai ser verdadeiro. Então, eu tenho na sequência verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta correta aí, letra C. Questão de número 9. Questão de número 9 diz o seguinte. Considerando o valor lógico da proposição, tenho aqui P, 3 mais 4 igual a 8. Tenho esse resultado aqui dessa operação. E tem um valor de Q. A metade de 10 é 5. Pode-se afirmar que. Então, operações também, onde eu preciso encontrar aqui o valor de P, o valor de Q e verificar o qual é verdadeiro e o qual é falso. Então, esse tipo de questão aqui, eu tenho que fazer essa operação para saber se é verdadeiro ou se é falso para as proposições P e Q. Então, verificando aqui, ó, o valor de P, trazendo para cá o valor de P, que eu vou precisar. O valor de P, observe o seguinte, eu tenho lá o valor de 3 mais 4.
3 mais 4 é 7. E ele diz lá que esse valor é 8. Então, 7 é igual a 8. Isso aqui é falso. Então, encontrei aqui o valor de P. Já para o valor de Q, trazendo aqui o valor de Q para a gente analisar se vai ser verdadeiro ou se é falso. A metade de 10 é 5. Realmente, a metade de 10 é 5. Esse valor de Q é verdade. Agora é analisar as alternativas. Ó. Eu tenho aqui na letra A, trazendo para cá, observando, né? Letra A, letra B, letra C e letra D. Tenho aqui as alternativas. E eu tenho operações para fazer. Eu tenho uma disjunção, tenho uma conjunção, tem um valor aqui ó, da conjunção, tem uma condicional e tem uma bicondicional, representando o valor lógico dessas proposições em símbolos, né? Disjunção. A disjunção é meu ou, eu represento como sendo esse Vzinho. A conjunção é meu i, a condicional é minha setinha, é o se então. O valor da bicondicional é o valor da setinha dupla. Tenho aqui o valor das operações. Observa que é de P para Q. Então, pego o valor de P. O valor de P, ó, encontramos que é F. O valor de P é F, F e F. E o valor de Q, trazendo aqui o valor de Q, que é verdade, verdade, verdade. Agora eu vou fazer a análise das duas partes com o conectivo para verificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. No OU, quando eu tenho lá pelo menos uma proposição verdadeira, o resultado dela é verdadeira. No I, quando eu tenho aqui ó, pelo menos uma falso, o resultado dela vai ser o quê? Falso. Só será verdade quando as duas é verdadeira. Na minha condicional, quando eu tenho lá começando com falso, esse resultado é verdadeiro. Só será falso quando eu tenho uma ideia lá, vou fazer faxina. Primeira verdadeira, segunda falsa. Na bicondicional, proposições diferentes, o resultado é falso. Só será verdade quando o resultado for igual. Agora analisando, ó, na letra A, ele disse lá que a operação era falso, não é falso. O resultado dela vai ser verdadeiro. Na letra B, ele disse que é verdade. Observe que não é verdade, é falso, por isso está errado. Na letra C, ele disse lá que é falso, mas o resultado é verdadeiro. E na letra D, ele disse lá que é falso. Realmente é falso. Quando eu pego lá o valor de P, faço bicondicional com Q, o resultado vai dar falso. Então, resposta correta, letra D. Questão de número 10, última questão dessa lista de questões envolvendo tabela verdade e operações com os conectivos, vai dizer o seguinte: considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Tem 3 itens para ser julgado. Então, vamos verificar aí esses 3 itens para saber o que é verdadeiro e o que é falso. E no final pede para concluir corretamente. Então, analisando aqui. Observe o seguinte, eu tenho aqui já no item 1 o conectivo E, no item 2 o conectivo OU e no item 3 eu vou ter o conectivo se então. Então tem que analisar a primeira parte e segunda parte e verificar o que é que vai dar verdadeiro e o que vai dar falso. Pronto, no item 1, conectivo E, trazendo para cá, conectivo E, tenho aqui o conectivo E. Primeira parte, ele vai dizer lá que 6 mais 3 é igual a 8. Observe que 6 mais 3 é igual a 9. Ele diz que é igual a 8. Então, esse resultado é falso. E ele, na segunda parte, 1 mais 1 é igual a 3. Isso também vai ser falso. Pelo conectivo E, tem a primeira parte falsa e a segunda parte falsa. O resultado vai dar falso. No item 2, ó, eu tenho um conectivo OU. Vou ter que analisar a primeira parte e a segunda parte. Primeira parte, 2 mais 7. 2 mais 7 igual a 9. Realmente isso é verdadeiro. Pouco importa aqui o que vai acontecer nessa segunda parte. Se eu tenho lá verdadeiro com conectivo OU, esse resultado vai dar verdadeiro. Observe que ele botou uma operação. 1 maior do que 3 igual a 5. Professor, qual vai ser o valor lógico dessa operação? Não precisa analisar. Não precisa analisar. Não consigo até analisar porque ele está dizendo que 1 é maior que 3, depois igual a 5. Eu não consigo analisar se é verdadeiro ou se é falso. Mas pela primeira parte do item 2, eu já consigo identificar que esse item é verdadeiro. No se então, observa aqui no se então, item 3, colocando aqui. No se então, ele vai falar aí de 11 é menor que 5.
11 é menor que 5, realmente, isso é verdadeiro. E 3 é par, a gente sabe que 3 não é par, 3 é ímpar, isso é falso. Qual vai ser o valor lógico do item 3? Observe a operação com conectivo condicional, primeira parte verdadeira e segunda parte falsa. Vou fazer faxina, resultado falso. Agora analisando os itens. Somente a proposição 1 é falsa. Observe que eu tenho lá o 1 e tenho também o 3. Então, a resposta, letra A está errada. Letra B. 2 e 3 são verdadeiras. Observe que só tem uma verdadeira. Na letra C, as proposições 1 e 3 são verdadeiras. 1 é falso. Só o valor da 2 é que é verdadeira. Aí ele disse aqui que 1 e 2 são verdadeiras. Só o 2 é verdadeira, a 1 é falso. Por isso está errado. Agora, a alternativa letra D. Muita atenção aqui, que ele vai falar de uma condicional. Está dizendo aqui referente a uma condicional. Então, tem que analisar as duas partes para verificar se é verdadeiro ou se é falso. Está dizendo o seguinte, a proposição 2 é falsa. Vou olhar aqui, a proposição 2 é falsa? Não, a proposição 2 é verdadeira. Então, essa primeira parte, estou analisando aqui a condicional, essa minha primeira parte é falso. Porque está dizendo lá que a proposição 2 é falso. A proposição 2 não é falsa, a proposição 2 é verdadeira. E a segunda parte, a proposição 3 é verdadeira. A proposição 3 não é verdadeira. A proposição 3 é falsa. Pelo conectivo condicional. Toda vez que começar com falso, o resultado vai dar o quê? Verdadeiro. Então, resposta correta, letra D. Analisando também a letra E. Observa lá que a letra E vai dizer o seguinte, a proposição 1 é falsa. A proposição 1 é falsa. Está dizendo aqui, realmente a proposição 1 é falsa. E é o conectivo E. Conectivo E e está dizendo lá que a proposição 3 é verdadeira. A proposição 3 é falsa. Então, esse item aqui é errado. Eu tenho aqui, pelo conectivo, fazendo pela tabela verdade. Primeiro é falso, é verdadeiro. Tem um conectivo I, esse resultado vai dar falso. A única que dá corretamente, concluir, né? Pode-se concluir corretamente, é a resposta letra D. Certo, pessoal? Então, chegamos aí ao final da resolução de 10 questões envolvendo tabela verdade e operações com os conectivos. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Observa-se que esse assunto não é difícil. Se você observar dentro das questões do conteúdo de lógica, tem questões mais bem elaboradas, tem conteúdo mais complicado, mas a análise da tabela verdade, só voltando aqui um pouquinho para fazermos a revisão final, é verificar aquilo que é importante para cada conectivo. Conectivo E, observa que os dois valores têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro, então só será falso quando pelo menos um é falso. Conectivo OU será verdadeiro, né, quando a operação tiver pelo menos uma verdadeira, então isso já me traz o resultado verdadeiro, e só será falso quando as duas for falso. No conectivo OU, se eu tenho lá P e Q valores diferentes, aí vai ser verdadeiro. Quando eu tenho lá P e Q valores iguais, o resultado vai ser falso. Já para condicional, a gente viu que a única possibilidade para dar falso é aquela ideia do vou fazer faxina. Se não vier nessa estrutura, primeiro verdadeiro, segundo falso, se não vier, o resultado será verdadeiro. E para bicondicional, para a gente encerrar, é que será verdadeiro no bicondicional quando P e Q tiver valores iguais. Quando os valores estiver V e V ou F e F, resultado verdadeiro. Quando tem valores diferentes, V e F ou F e V, o resultado na minha bicondicional, resultado falso. Então, grave essa tabela com as operações com os conectivos, leve para a prova de vocês também essa outra tabela com todas as operações com os conectivos. Isso vai ajudar vocês a acertar as questãozinhas de tabela verdade, certo, pessoal? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Bons estudos e até mais.